Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre classificações dos seres vivos, mais conhecida como taxonomia. Eu sou a professora Jusilene e essa aula será ministrada para as turmas de primeiro ano. Vamos começar falando sobre sistemática. Sistemática é a ciência dedicada a investigar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos. Então, a sistemática, ela vai estudar e compreende as relações que existem entre um organismo e outro, entre as espécies, entre os indivíduos. A taxonomia é um campo da sistemática. E a taxonomia nada mais é do que a ciência da descoberta, descriação e classificação das espécies e grupos de espécies, como suas normas e princípios. Então, a taxonomia, ela vai conferir as classificações entre as espécies e quais são as normas que existem entre elas, entre essas espécies. Aí você pode ficar se perguntando, qual a importância de classificar? Pessoal, eu trouxe para vocês essa imagem de um ambiente bem bagunçado. Vocês conseguiriam encontrar aqui, por exemplo, com facilidade, aliás, qualquer que seja um objeto, um sapato, uma escova, qualquer coisa que fosse, a dificuldade dela seria muito grande para encontrar. Então, a classificação, se ela não tiver uma organização, se não for organizada, fica-se muito difícil da gente poder encontrar as coisas, identificar os animais. Vocês já pensaram se cada país, se cada localidade colocasse um nome em um animal, como seria confuso, como seria difícil poder encontrar aquele animal ou saber que uma pessoa em outro país já o encontrou. Então, por isso que nós usamos o sistema de classificação para facilitar. Quando nós classificamos, nós tornamos tudo mais organizados, como se fossem caixas, onde a gente vai classificando, identificando os animais e colocando-os em ambientes separados de acordo com suas características, semelhanças e diferenças. Vejam a diferença de um ambiente organizado, como é mais fácil você encontrar qualquer coisa que seja, se ela estiver identificada em um recipiente totalmente isolado. Então, é por isso que é muito importante a gente classificar. As categorias taxonômicas, elas vão agrupar os grupos de organismos segundo as suas semelhanças. Então, se um organismo ele tem uma determinada característica que se repete em outro organismo, eles serão agrupados na mesma categoria. Isso vai facilitar muito no momento da classificação desses organismos. A exemplo, nós temos a espécie. A espécie é uma categoria taxonômica que vão agrupar seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Então, aqui eu trouxe um exemplo das galinhas e o galo. Aqui nós temos a mesma espécie. Então, eles vão e têm a capacidade de se reproduzir e seus descendentes são férteis. E eles são muito semelhantes entre si, então isso faz com que eles se tornem uma espécie. Outra categoria taxonômica é o gênero. O gênero é a junção de diversas espécies, então várias espécies vão formar um gênero. Eu trouxe aqui um exemplo do gênero Canis, onde nós vamos encontrar cães familiares, que é esse cão doméstico que nós temos em casa, criamos. Canis lupus, que é o lobo. E Canis latrans, que no caso é o cão selvagem. Então, nós temos aqui um gênero agrupando várias espécies. Se unirmos todos os gêneros, nós vamos formar uma família. Ou alguns gêneros, nós vamos formar uma família.
Gênero, nós vimos anteriormente que no caso nós temos aqui o Canis Finilis. Para que vocês tenham uma visão mais completa, eu trouxe aqui uma pirâmide, onde nós vamos ver a sequência, desde a maior diversidade biológica entre os representantes por categorias, e também até a menor diversidade biológica. Bem, a gente tem aqui na base, com menor diversidade biológica, ou seja, que eles são muito mais parecidos, com capacidade de se reproduzir entre os mesmos indivíduos, nós temos aqui a espécie. Várias espécies vão formar um gênero. Vários gêneros vão formar uma família. Várias famílias formam uma ordem. Várias ordens formam uma classe. Várias classes vão formar um filo. E vários filos reunidos vão formar um reino. Então, quando a gente observa o topo da pirâmide, vocês vão perceber que eles vão apresentar uma maior diversidade entre esses indivíduos. Então, vai ser um grupo bem maior de indivíduos. Já a espécie, nós vamos encontrar mais semelhança entre os representantes. Então, quanto mais próximo você está da espécie, mais esses organismos são semelhantes. O contrário também ocorre. Quanto mais distante você vai estar da espécie, no caso lá no topo da pirâmide, o reino, mais diferentes esses indivíduos vão ser. Nós podemos também classificar o ser humano. Dessa mesma forma, assim como a gente viu a classificação de alguns animais, o ser humano ele também pode ser classificado. Aqui nós temos o reino, que é o grupo onde vai apresentar os seres mais diferentes. No caso, os seres humanos, ele faz parte do reino Metazoa. O filo, ele faz parte do filo Chordata. O filo Chordata são aqueles que, no desenvolvimento embrionário, vão apresentar a notocorda. Então, os seres humanos, eles têm coluna vertebral, têm um tubo neural, portanto, eles fazem parte do filo Chordata. Na classe Mamália. Por que eles recebem essa identificação de mamália? Porque eles têm a capacidade de alimentar sua prole através das glândulas mamárias. Então, todos os seres humanos e alguns outros animais, como cães, gatos, baleias, eles também apresentam essa capacidade. Então, eles fazem parte da mesma classe. Da ordem primata, a gente vai ter o ser humano pertencente à ordem primata. Ele faz parte também da família Hominidae. A escrita pessoal é D-A-E, porém a pronúncia é I-D, Hominidae, certo? O gênero Homo, então ele faz parte do gênero Homo, e a espécie, que é onde todos os seres humanos se agrupam, é a espécie Homo sapiens. Então, eles têm a capacidade de entender, de discernir e de modificar o ambiente à sua volta. É por isso que eles fazem parte dessa espécie, Homo sapiens. Também nós podemos ver a classificação aqui de um vegetal, não diferente, o reino Plant, então ele faz parte do reino Plant. A divisão é Magnolophyta, a classe Magnolopsida, a ordem Asterolis, a família Asteraceae, o gênero Lactuca e a espécie Lactuca sativa. Então, essa é a classificação da nossa querida alface, que a gente consome todos os dias, algumas vezes ao dia, e assim, que faz parte do nosso cotidiano.
Essas foram algumas das referências que nós utilizamos para a preparação da aula. Espero que essa introdução e essa apresentação tenha ficado bem claro, pessoal. Até a próxima aula.